Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1076 do STF. Antes de começar, fica aquele convite de sempre para você que vem sempre aqui, mas não está inscrito no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo no YouTube. Não deixa também de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as novidades e de curtir, comentar, compartilhar e enviar para aquele amigo que também estuda para concurso, que está na faculdade de Direito e que por algum motivo tem interesse em estar sempre atualizado em jurisprudência. Fica também o convite, não deixa de nos seguir no Instagram, @legislação_integrada, lá todo dia postamos novidades. E por último, o mais especial de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer o Clube da Lei, que é o nosso clube de membros, que te dá acesso aos nossos materiais de lei seca e jurisprudência e também a todos os planos de leitura, inclusive aqueles focados em editais específicos. Esses planos de leitura são organizados de uma forma que você não precisa reiniciar seu estudo do zero sempre que sai um novo edital. E sempre que sai esse novo edital também, essa inclusão do novo plano é gratuita. Então é o que você precisa para um estudo organizado, atualizado e com certeza vai te ajudar muito a conseguir essa sonhada aprovação. Então vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma: é privativa da União a competência para legislar sobre condições para o exercício da profissão de despachante, de modo que a disciplina legal dos temas relacionados à sua regulamentação devem ser estabelecidas pela União. O que aconteceu foi que tanto o estado de Goiás quanto o do Rio Grande do Norte editaram leis estaduais que, teoricamente, tinham por objetivo determinar regras de caráter administrativo sobre a atuação de despachantes autônomos junto a órgãos de trânsito. Só que, na verdade, o que essas leis faziam era estabelecer condições para o exercício da profissão de despachante. E aí, isso é possível? Não, porque compete privativamente à União legislar sobre a organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões. Está lá no artigo 22, inciso 16 da Constituição Federal. Então, tanto a lei do Estado de Goiás, que era, na verdade, um decreto do Estado de Goiás, desculpa, o decreto 6227 de 2005, quanto aí sim a lei do Estado do Rio Grande do Norte, lei número 10161 de 2017, foram declaradas inconstitucionais. Próximo julgado do dia, inserido também na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional norma da Constituição Estadual oriunda de iniciativa parlamentar, que atribui às funções de polícia judiciária e à apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia natureza jurídica e caráter essencial ao Estado. Nós vamos analisar esse julgado junto com o próximo, que é a ADI 5517, também foi inserida lá no artigo 144, parágrafo 6º da Constituição Federal, e o destaque desse próximo julgado é o seguinte: é incompatível com a Constituição Federal, norma da Constituição Estadual, que estabelece a natureza jurídica da Polícia Civil como função essencial à atividade jurisdicional do Estado e à defesa da ordem jurídica, bem como atribui aos delegados de polícia a garantia da independência funcional. Então vamos lá, em relação ao primeiro destaque, temos uma inconstitucionalidade formal. Por quê? Porque a iniciativa dessa lei, lá do estado do Tocantins, foi parlamentar. E aqui nós temos uma lei que trata de servidores públicos, de planejamento, a organização administrativa, regime jurídico. Então, necessariamente, a iniciativa aqui deveria ser do Poder Executivo, do governador do estado. Então, primeiramente aqui, uma inconstitucionalidade formal. Mas as duas leis, tanto essa primeira do estado do Tocantins, quanto a segunda do estado do Espírito Santo, ou melhor dizendo, tanto essas disposições das constituições estaduais, têm inconstitucionalidades de natureza material. Por quê?
porque não é possível atribuir à função do delegado de polícia natureza jurídica. Mas, professor, o delegado, ele atua sim, com conteúdo jurídico, a atividade dele é jurídica. Até é. Mas essa atividade é em um procedimento pré-processual que tem uma natureza administrativa e inquisitória. Então não é propriamente uma carreira jurídica. E se fosse, aqui é que é o pulo do gato, seria incompatível, inviável o controle externo realizado pelo Ministério Público. Então é por isso que uma Constituição Estadual não pode dizer que a função de delegado de polícia é uma função de natureza jurídica, que é uma função essencial ao Estado. E o segundo ponto é que a estrutura organizacional que está prevista no artigo 144, parágrafo 6º da Constituição Federal, necessariamente traz uma subordinação do delegado de polícia ao governador do Estado. Então, não é possível que uma lei estadual traga independência funcional desse delegado de polícia, já que ele necessariamente é subordinado ao governador do Estado. Próximo julgado do dia, inserido também na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por invadir a competência legislativa geral da União e violar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, norma estadual que cria despesa do licenciamento ambiental para atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente. Então aqui se trata de uma lei do Mato Grosso do Sul que estabeleceu que em determinados casos não seria necessário o licenciamento ambiental, apesar daquela atividade ser considerada potencialmente causadora de significativa degradação ambiental. E aí a pergunta: é possível que a legislação estadual traga um regime menos protetivo ao meio ambiente do que aquele que está previsto na lei federal? Não é possível. E aqui nós temos, então, duas inconstitucionalidades. Primeiro, por uma questão de invasão da competência legislativa geral da União, então não pode trazer um regime menos protetivo. E segundo, por violação do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E aí a fundamentação está lá no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição. Então, sempre que você vir uma lei estadual que traz um regime menos protetivo ao meio ambiente, que diz, por exemplo, aqui é uma atividade de mineração, mas não vai precisar de licenciamento ambiental. Aí você, opa, calma, o que está acontecendo? Tem algo estranho. Por que tem algo estranho? Porque se é uma atividade potencialmente causadora de dano ambiental, se é uma atividade que a legislação federal exige licenciamento ambiental, a norma estadual até pode ser mais protetiva, mas nunca menos protetiva. Próximo julgado do dia, inserido no Estatuto da Juventude, Lei nº 12.852 de 2013, destaque da seguinte forma: é constitucional por não ofender o direito de propriedade e os princípios da ordem econômica e do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, lei federal que determina a reserva por veículo de 2 vagas gratuitas e, após estas esgotarem, de 2 com tarifa reduzida em no mínimo 50% para serem utilizadas por jovens de baixa renda no sistema de transporte coletivo interestadual de passageiros. Onde é que está essa previsão? Essa previsão está lá no artigo 32 do Estatuto da Juventude, no sistema de transporte coletivo interestadual, observar-se-á, nos termos da legislação específica, a reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para jovens de baixa renda e a reserva de 2 vagas por veículo com desconto de 50% no mínimo no valor da passagem para jovens de baixa renda a serem utilizados após esgotadas as vagas gratuitas. A disposição é inconstitucional? Não, é constitucional. Por quê? Porque ela concretiza o direito ao transporte a um grupo vulnerável e dessa forma acaba
trazendo externalidades positivas de âmbito social, com a maior integração nacional, desenvolvimento. Então, enfim, é uma medida que traz direitos, que efetiva direitos a um grupo que está em uma fase especial de desenvolvimento e que, nesse caso aqui, é especialmente vulnerável em virtude da pobreza. Então, sob esse aspecto, massa. E sob o aspecto do equilíbrio econômico-financeiro. Aí nós estamos diante de um contrato administrativo, já que essas empresas privadas elas atuam em contratos de concessão e dessa forma, nesse contexto, é possível sim que se acarrete algum tipo de ônus a esse ator privado com o objetivo de intervir na ordem econômica e assegurar o gozo de direitos fundamentais àquelas pessoas que estão em situação de fragilidade social. Então, até aí, ok. Mas aí se pergunta, mas não se tratou de uma medida excessiva? E o STF disse não, aqui não é excessivo. Só são 2 lugares. Se, por exemplo, dissesse que qualquer jovem de baixa renda viaja de graça, enfim, de forma ilimitada, aí tudo bem, seria excessivo. Mas aqui são só 2 jovens de baixa renda por ônibus e passando disso é só 50% de desconto. Então se entendeu que não existe aqui, de fato, um excesso. E o último julgado do dia foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por violar o princípio da separação dos poderes em decorrência da usurpação de iniciativa privativa do Poder Executivo para legislar sobre a organização e a administração dos órgãos da administração pública, lei de iniciativa parlamentar que institui regra de reserva de vagas de estacionamento aos órgãos públicos estaduais. Aqui se trata de uma lei, a lei número 5047 de 2021 do estado de Rondônia, que trazia a obrigatoriedade de reserva de vagas no estacionamento de órgãos públicos para advogados. Então, 5% das vagas deveriam ser destinadas a advogados. Olha só que medida legal e importante. Mas o STF, em um ato de maldade, reconheceu a inconstitucionalidade formal dessa lei. E por que essa lei é formalmente inconstitucional? Porque o STF entende que a reserva de iniciativa legislativa do Poder Executivo não comporta somente a criação de órgão executivo, mas também aquelas leis que vão modificar o funcionamento daqueles órgãos já existentes. Então, maldosamente aqui, o STF entendeu que se trata de uma norma formalmente inconstitucional. Por que eu digo maldosamente? Porque não custava nada deixar essa vaga reservada para o pobre advogado que vai ao órgão público e não tem onde deixar o cargo. Veja só que injustiça social. Seria muito bom se pudesse sim prevalecer essa lei, mas de fato há uma inconstitucionalidade formal, e claro que aqui eu falo brincando que maldosamente o STF a reconheceu. De fato, existia aqui sim essa inconstitucionalidade. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Agradeço muito a você que ouviu até o final e ressalto os convites já feitos no início. Não deixa de acessar legislaçãointegrada.com.br e de vir fazer parte do nosso clube. Com certeza vai ser muito legal. Vamos te ajudar muito nessa caminhada rumo à sua aprovação e eu te aguardo aqui, te aguardo no nosso próximo podcast e te aguardo no Clube da Lei. Até a próxima, um grande abraço.